Ei, tudo bem? Meu nome é Maite Laila, eu sou enfermeira ginecologista, obstetra, pesquisadora e professora. Gosto muito de fazer educação perinatal, de fazer assistência ao parto, e esses vídeos eles estão sendo direcionados principalmente às gestantes que vão parir comigo, né? Mas eu sempre deixo eles aqui, ou pelo menos estou considerando deixá-los aqui no YouTube, não sei por quanto tempo, né? Pra que outras pessoas se beneficiem também desse conteúdo, né? Eu acho que é algo importante para todas as mulheres que gestam ou para profissionais também, enfim, né? Mas a educação ela tá muito intercalada, né, muito interligada na área da saúde, do cuidado. Então é muito difícil você fazer um cuidado de boa qualidade sem ofertar a educação para esse paciente, né? Ou para profissionais que pensem, que busquem a mesma coisa, né? Então, é isso, tá? O tema que eu trouxe hoje é o tema sobre dor do trabalho de parto, que é um tema muito importante quando a gente fala de preparo para o parto, né? E é impossível não falar e não pensar sobre a dor, né? É uma coisa que incomoda e que preocupa muitas mulheres, né? Que gestam e que pensam nesse ciclo. Eu vou parir, e agora? Até que ter paciência de esperar, comer e tal, não é algo tão difícil quanto a ideia da dor, né? De lidar com a dor e tudo mais. E às vezes a gente até acaba criando expectativas muito exageradas sobre a dor do trabalho de parto e às vezes até se surpreende com a capacidade que nós encontramos, né? De lidar com essa dor, inclusive, sabe? Tem mulheres que me surpreendem muito em relação à sua maturidade, em relação a lidar com a dor de parto, sabe? Claro, tem mulheres que desesperam, né? E esse nível do desespero tem a ver com quanto elas ouvem isso que eu tô dizendo, e que da mesma jeito que eu trago pra vocês e que eu falo pra você, falo também pra elas, né? Então tem mulheres que levam muito a sério aquilo que a gente fala e realmente colocam em prática as coisas que a gente fala, explica, ensina, mas tem mulheres que a gente percebe que tem um pouco de resistência e isso pode se tornar um desafio no trabalho de parto, porque no parto não tem como fugir muito, né? Porque o parto, ele não é só um processo de lidar com prazer, dor, recompensa, mas também um processo de cura, né? Então, o parto ele desencadeia questões emocionais e é uma continuação de uma história que já está sendo contada no ambiente sexual dessa mulher, né? Então, se essa mulher tem muitos desafios com a sua sexualidade, ela vai ter esses desafios de forma continuada no seu parto, né? É natural que isso aconteça. E é por isso que a gente diz tanto. Pare seus medos antes de parir seu bebê, né? Trate das suas inseguranças, dos seus medos, dos seus traumas, das suas questões emocionais e vá o máximo possível bem pro seu parto para que você não tenha que lidar com isso tudo na hora do parto de uma vez, entende? Porque o parto por si só já tem seus próprios desafios, né? E aí se você não cuida disso antes, você aumenta a chance de você ter que lidar com eles no parto. Mas tem mulheres que conseguem ter uma gestação assim, né, sem levar muito no pé da letra de se auto-olhar, de se observar, de se cuidar, passam pelo parto sem condição de se olhar. Tem umas que realmente não se olham mesmo no parto e a ficha só vai cair no pós-parto. Isso também acontece, tá? Então o parto ele é um processo emocional muito forte, muito intenso, né? E essa dor, ela não é só uma dor física, né? Ela também faz parte de uma dor emocional e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Hoje eu não quero falar só sobre a dor, eu quero também falar sobre os métodos de alívio da dor, né? Que começam na gestação. Qual é o papel desse elemento tão singular no trabalho de parto? Imaginem um trabalho de parto sem dor alguma, zero de dor, nenhuma percepção de sensação alguma. Como você iria identificar que está na hora do seu bebê nascer, que o seu bebê está fazendo um processo, que a sua pelve está passando por uma transformação, que a sua musculatura está relaxando, que esse bebê está descendo, girando e rodando, e que algo está acontecendo ao ponto dele realmente demonstrar aquela sensação de expulsivo e sair? Perceba que a dor, mesmo que sutil, né? Aqui eu não tô dizendo da dor nível 12, 15 de dor, não. Eu tô dizendo da dor de percepção, né? Porque quando a gente fala de dor, a gente também tá falando de estímulos nociceptores, né? Então, os mesmos neurônios, né? Os mesmos receptores de dor na nossa pele também são receptores de prazer. Vocês já pararam pra pensar nisso, né? Então, quando eu passo a minha mão suavemente pela minha pele, é o mesmo receptor que está enviando essa informação de percepção para o meu cérebro e dizendo: ó, ela está se tocando, eu estou percebendo o toque, eu estou sentindo. E é a mesma que quando eu dou um beliscão e falo, ai, né? Então, o que é a dor? É um extrapolamento de uma sensação de bem-estar, mas é uma sensação, né? Então, é muito importante eu tirar desse lugar que às vezes a maioria das pessoas coloca, né? Que é a dor é sofrimento, né? Antes do trabalho de parto, durante a nossa vida, a gente aprendeu a associar muito a dor a sofrimento, né? Nossa, tá doendo significa que tem algo errado, né? Que eu tô doente, que
eu tenho algo que se quebrou, né? Então, por exemplo, eu quebrei um braço. Se eu não sinto dor, eu não vou correr pra tratar, não nem percebo muito bem, né? Então, a dor, ela é essencial pra nossa sobrevivência, porque é ela que vai trazer pra gente a urgência da gente se cuidar, de se curar. E ela tem, sim, um lugar no nosso cérebro, né? Na nossa cultura, na nossa compreensão, de que se tá doendo, algo tá errado, né? Então, pra gente ver a dor do trabalho de parto de forma positiva, a gente precisa olhar para esse instinto que a gente tem de relação ao redor da dor primária, né, que é essa que vem trazendo essa necessidade de sobrevivência, que é essa que vem trazendo uma informação que algo tá errado e precisa passar, perdão, por um processo de ressignificar. A dor do trabalho de parto, ela é bem-vinda e ela é necessária para eu entender o que está acontecendo com o meu corpo. Como é que eu vou saber se o meu bebê está descendo se eu não tenho percepção nenhuma? Então, assim como a dor é bem-vinda, a percepção é bem-vinda. Assim como a sensação de, ai, me cutuquei, me belisquei, é importante pro meu cérebro, porque eu vou parar de fazer, né? Mas a sensação de um carinho também é bem-vinda, né? Então, o meu bebê descendo, o meu bebê girando, a contração que chega, ela precisa ser vista sob bons olhos, porque diferente de qualquer outra situação na nossa vida, é uma dor bem-vinda. E quanto mais bem-vinda eu transformo essa dor, ou seja, quanto mais eu faço as pazes com essa dor, que é diferente das outras dores, porque a dor do trabalho de parto, vocês vão perceber, se vocês não passaram por ela ainda, é uma dor muito diferente. E quando a gente entra nesse coitada de mim, eu estou sofrendo, é uma dor diferente de, oba, quanto mais dor, melhor, porque quanto mais dor, mais contração, porque quanto mais contração, mais rápido meu bebê nasce e eu quero meu bebê no meu colo. Então, se você foca no seu na sua recompensa, que é o seu bebê no seu colo, a dor é uma coisa. Se você só foca no sofrimento da dor, sofrimento da dor, sofrimento da dor, ela vem de uma outra forma. E são duas dores muito diferentes, por incrível que pareça. Essa daqui que tá dizendo que a dor é um sofrimento, eu não mereço isso, tem algo errado, e fica focando nisso durante o seu trabalho de parto, achando que aquela dor é algo errado, ela sente muito mais dor mesmo, porque ela tensiona, ela não consegue se sentir segura, ela libera adrenalina, a ocitocina não age, a prostaglandina não age, a musculatura fica tensa, o bebê não se posiciona bem, ele não desce com facilidade, tudo demora, e aí se era demorar 24 horas, demora 48 horas de trabalho de parto, enquanto essa daqui que tá lidando bem com a dor, tá entendendo que ela é necessária, tá fazendo as pazes, por mais que tá doendo muito, ok, mas eu entendo que é necessário, eu não tô brigando contra essa dor, ela libera mais endorfinas, ela aproveita essa onda de endorfina que vai aparecendo entre os intervalos da contração para descansar, para agradecer, para curtir, né? Então, perceba a diferença dos dois cenários. Qual dos dois cenários você quer vivenciar? E você começa a romper com esse raciocínio de que a dor é um sofrimento agora. Não deixe para trabalhar isso durante o trabalho de parto. Comece a trabalhar agora. Então, durante a gestação, as dores, como você está se relacionando com as suas dores, entende? Então, a perdoar as suas dores, a lidar bem com as suas dores, a acolher as suas dores, né? Então, o papel da dor nesse momento, que é o trabalho de parto, é não necessariamente doer, porque não é só dor o trabalho de parto. Quando vem uma contração, dói. Ou não, porque tem mulheres que relatam como se fossem ondas. É uma sensação de aperto, como um abraço muito apertado, que de tão apertado dá uma sensação de... Sabe aquele abraço que tão apertado chega a doer? Mas não é gostoso aquele abraço? Então tem mulheres que estão tão bem com a sua própria dor do trabalho de parto, que relatam que é um abraço muito forte que elas estão dando nos bebês dela, que o útero delas estão dando no bebê dela, para empurrar. Porque a gente tem 3 fibras no nosso útero. A gente tem as fibras longitudinais, a gente tem as fibras cruzadas e a gente tem as fibras circulares. As fibras longitudinais, elas são as fibras que estão mais profundo no nosso útero. Elas são responsáveis por puxar a fibra muscular de baixo para cima e fazer aquele famoso apagamento, amolecimento que a gente falou no vídeo sobre as fases do trabalho de parto, né? Então, se você não assistiu, ele corre lá e assiste, né? Tá junto com esse daqui, inclusive, antes desse, um vídeo antes. E aí, essa fibra, ela tem esse papel específico, que é puxar as fibras de baixo para cima, para esse músculo, né, afinar lá na sua extremidade, e também empurrar o bebê para baixo. As fibras transversais, né, cruzadas, elas são aquelas fibras onde a gente percebe que ela tá na camada mediana do útero, né, então ali mais ou menos na porção média do endométrio. E aí, quando a gente percebe a contração chegando, é ela que posiciona o bebê.
Depois disso, a gente tem uma outra fibra, que são as circulares, né? Como se elas fizessem, assim, movimentos circulares ao redor do útero. Ela é responsável por dilatar. Então, perceba que apagamento e amolecimento é diferente de dilatação, né? E durante esse processo de dilatação, ela também vai abrindo espaço, ou seja, cedendo e abrindo para o bebê descer. Então, é a descida do bebê. Então, se a gente fosse pensar numa dinâmica da contração, ela vem no seguinte: puxa, empurra, posiciona, abre. Puxa, empurra, posiciona, abre. Se eu tenho muita mente nesse trabalho de parto, ou seja, se eu tô muito alerta, pensando na toalha que eu não lavei, pensando nas contas que eu não paguei, no documento que eu não peguei, na hora de ir pro hospital, se esse bebê tá me movimentando ou não, se é um almoço que eu tenho que fazer pra família que vai chegar, etc. Como que vocês acham que essas fibras vão se comportar? Porque se eu preciso de sistema nervoso central alerta e também preciso de sistema nervoso autônomo relaxado. O sistema autônomo relaxado, ele relaxa quando a gente vai dormir, quando eu tenho produção de melatonina. Por isso os trabalhos de parto, na maioria das vezes, engrenam à noite. Então, porque é o momento que nós instintivamente paramos para relaxar. Mas se eu consigo parar para relaxar de dia, isso também pode acontecer de dia, entende? Então, olha que interessante, a gente precisa aprender a desligar um pouco a nossa mente. Inclusive, durante a evolução do trabalho de parto, a gente também vai entrando na partolândia e vai desligando, né? Claro que umas pessoas mais, outras menos e por aí vai, tá? Mas eu quero perguntar pra você, o que a dor do parto representa pra você? Quando você pensa dor do parto, talvez você já tenha ouvido algumas histórias, né, super cabulosas. Talvez você tenha ouvido algumas confissões de algumas mulheres da família, né? Como a dor do parto é ruim, como a dor do parto foi terrível, né? Ou como elas não sentiram a dor do parto já que elas foram pra cesárea, ou como elas sentiram a dor da cesárea, do pós-cesárea, ou como elas sentem até hoje a dor da cesárea. Enfim, são muitas histórias de dor que a gente absorve durante a nossa jornada como mulher, né? Mas como é a dor do parto pra você? O que ela significa? Como você vê essa dor do parto, né? Você consegue olhar pra ela e ver um propósito nela ou não? Ai, meu Deus, só me dá desespero mesmo, né? Então, como que é essa sensação pra você, né? E o que ela significa pra você, sabe? É muito importante você pensar. Quando você olha essa mulher aqui, né, fazendo essa cara, sabe? Essa cara, o que ela mostra pra você? É uma cara de sofrimento ou você vê uma leoa rugindo, né? Então, ou você consegue ver os dois, ou você não consegue ver nenhum, enfim, né? E aí, gente, eu queria também perguntar pra vocês, o que você precisa fazer pra você transformar essa dor, essa mentalidade de dor, essa dor que você acredita, que você acha que é a dor do parto, sendo ruim ou não sendo ruim, como transformá-la em algo positivo? Como desvincular ela ao sofrimento? Como entender que ela é algo fisiológico e que isso não é sofrer? Sofrimento é outra coisa, né? Sofrimento é quando a gente passa por um momento e a gente não tem noção nenhuma onde a gente vai parar, né? Não é o caso da dor do parto, né? Ela é um método de recompensa pra gente chegar onde a gente quer, que é o nosso bebê no nosso colo, né? Enfim, então, a gente foi projetada pra sentir prazer no trabalho de parto. Por quê? Agora o negócio fica complicado, né? Porque, fisiologicamente falando, os hormônios do trabalho de parto são os mesmos hormônios de uma relação sexual, porém 100 vezes aumentada. E aí eu te pergunto, por que não sentimos prazer no trabalho de parto ao invés de sentir dor, né? E aí eu te respondo, se é que você já não tem essa resposta. Por quê? Porque o nosso parto é a extensão da nossa sexualidade, da sexualidade da mulher, da sexualidade do casal. E aí eu digo, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, né? Então, é muito difícil um casal que tem uma sexualidade tão bem trabalhada e equilibrada, ou uma mulher que tem uma sexualidade tão bem trabalhada ao ponto de não ter tabus. Então, nós somos criadas desde pequena na nossa cultura, né? Que nós temos que ser boazinhas, que nós temos que ser criativas, que nós temos que ser doces, que nós temos que ser obedientes, que nós temos que sentar com as pernas fechadas, senão os homens vão ficar olhando, né? E aí, quando a gente começa a desenvolver seio, a gente precisa cobrir o seio com sutiã, senão a gente tá convidando o homem a olhar e a culpa é nossa se acontecer alguma coisa, né? Não é à toa que muitas meninas são violentadas e se sentem culpadas ou são culpadas pelas outras mulheres ou outras pessoas da família porque não se deram respeito, entende? Então, o que antes era uma brincadeira de criança
sem nenhuma malícia, agora é algo que a criança, né, a adolescente, a mulher adulta precisa incorporar. Então nós temos uma história de muito abuso, né? Os corpos femininos, na maioria das vezes, não se pede licença para serem tocados, né? Então existe uma história realmente muito complexa sobre a sexualidade feminina no Brasil e nós carregamos isso enquanto comunidade, mesmo que indiretamente nós sentimos a dor sexual da outra mulher que tá junto com nós, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa tia, a nossa prima vem contar algo pra gente, a gente absorve isso muito fácil, né? Então, pra gente viver um parto com a plenitude que se deveria viver, com o prazer e que deveria se viver, a gente teria que estar inserida numa outra comunidade. Então, a comunidade, ela é responsável também pela dor do nosso parto. E a dor do parto é uma oportunidade para se curar essas feridas que é tão nossa e também não são nossas, né? Então, é muito mais profundo do que se parece, né? É muito mais incontrolável do que a gente gostaria de controlar. Eu queria muito dizer pra você que é fácil ter um parto orgásmico, mas não é, né? Quando a gente tem tanto das nossas necessidades deixadas de lado, sabe? Quando a gente tem tantas questões da nossa criatividade, da nossa energia sexual deixada de lado, é então natural que a gente tenha algum nível de medo em relação ao parto, né? Para ele ser 100% prazeroso, não deveria ter nada de medo, assim, 0% de medo, 100% de confiança. Quem é que consegue ter isso? Então não se culpe se você não ter o parto com o nível de relaxamento que você gostaria. Lide com o que você consegue, lide com o que você tem, lide com a ferramenta com que você tem, que os seus hormônios vão colaborar do jeito com que eles puderem, né? A gente tem ferramentas internas para lidar bem com esse trabalho de parto, e a dor é uma consequência natural do processo de nascer, né? A gente também tem que lidar durante o trabalho de parto com alguns lutos, né? Aquela mulher que nós éramos e que não seremos mais, aquela menina que nós éramos e que não seremos mais, porque agora nós estamos nos tornando mãe, né? E isso é um processo dolorido, né? Desapegar desse momento, antes eu podia dormir a hora que eu queria, agora eu não vou poder mais. Antes eu podia comer na hora que eu queria, agora eu não vou poder mais por um tempo, né? Então tudo isso dói na gente, entende? Então perceba que a dor do parto não é sobre só contração e nocicepção. Também faz parte de um processo emocional muito complexo, né? E o que podemos fazer desde a gestação? Qual é a importância de pensar nessa continuidade total? Porque se você consegue, a partir dessa gestação, gestando, já lidar bem com as coisas que saem fora do seu controle, você já está se preparando para quando as coisas saírem fora do seu controle no parto e no pós-parto. Porque a gente não controla, né? É a fisiologia que controla. O máximo que a gente pode controlar é a escolha entre aproveitar ou ficar brava, né? Estressar, entende? Então hoje você tem essa opção de eu vou me priorizar ou não, né? Essas são as escolhas que a gente realmente tem. Então é isso que a gente pode fazer. Então qual é o parto que você quer? Comece a se dar isso agora. Eu quero um parto com muito relaxamento. Comece a relaxar de agora. Eu quero um parto sem estresse. Comece a desestressar agora. Eu quero um parto com desapego. Comece a desapegar agora. Eu quero um parto desacelerado. Desacelere agora, porque no pós-parto você vai ser obrigada a desacelerar de uma vez. Então já desacelere agora, mulher, para você não ter que desacelerar, botar o pé no freio ali na hora por obrigação. Isso é muito frustrante, é muito difícil de lidar. Entregue para alguém fazer ou deixe sem fazer. É algo que vai matar? Deixar a louça pra lavar amanhã é algo que vai atrapalhar muito você? Então, não vai te matar deixar a pia cheia de louça. Você vai ter que lidar com essa pia cheia de louça no pós-parto. Já comece a lidar agora. Chame alguém pra pagar, pra fazer, né? Não posso, não tenho dinheiro. Ok, deixa sem fazer. Priorize o seu descanso, priorize você, né? Enfim, e o parto é uma extensão da sexualidade do casal, porque o parto não só é hormônios, né? Os mesmos hormônios de uma relação sexual, mas é essa continuidade, certo? Em vários sentidos, né? Foi no momento sexual que o casal fez o bebê, é no momento do parto que o bebê vai nascer, né? Então a gente vê como uma continuidade, é uma extensão, onde você tem uma pessoa extra, que sou eu, a parteira, junto com você, né? Então, eu gosto muito de ter uma visão, né? De que o meu papel ali não é fazer o parto, né? Eu não faço o parto. Quem faz o parto é a mulher e é o bebê. Eu acompanho, eu assisto esse parto, né? Então é como se eu estivesse assistindo essa continuidade desse casal, que pra mim é muito sagrado, eu respeito muito, né? E aí,
o que todos possuem de recursos fáceis para lidar com a dor do parto. Então, a gente já falou bastante sobre a dor do parto, o que ela representa, o que ela pode ser na sua máxima totalidade de fluidez, ou até mesmo na sua mínima totalidade de fluidez, e que tá tudo certo, né? Porém, a gente precisa sempre entender que eu vou precisar lidar com essa dor do parto, que eu vou precisar fazer as pazes com ela, porque quanto mais eu seguro, mais eu demoro, né? Inclusive, eu quero chamar você a fazer um exercício que convide uma outra pessoa para te abraçar por trás, né? E peça para essa pessoa abraçar bem forte, assim, de uma forma com que você não consiga se mexer quase, assim, sabe? E aí, quando essa pessoa estiver abraçada, eu vou pedir que você faça 2 exercícios. Um é tentar resistir a isso, né? Tipo, tente sair desse abraço o máximo possível, fique brava, fique nervosa e peça pra essa pessoa ir abraçando cada vez mais. Quanto mais você tentar resistir, mais ela vai te abraçando, né? Então, se você tá assistindo esse vídeo aí com o seu companheiro, os dois façam esse exercício agora. Pausem esse vídeo, o companheiro abrace você. E aí, é assim, quanto mais ela tentar resistir, mais você abraça ela, tá? Aí você perceba que quanto mais você tenta resistir, pior fica. Agora você vai fazer um outro movimento, que é o companheiro fazer a mesma força que ele estava fazendo antes, mas agora ao invés de você tentar lutar contra o braço dele, assim, tipo, ao invés de tentar sair, né, você vai fazer esse movimento aqui também, então você vai fazer esse movimento e ele vai fazer esse mesmo movimento por cima de você, tá? Por trás de você abraçando assim, né? Então vai ficar o seu braço aqui cruzado e o dele aqui por cima, entendeu? Então, aqui você vai tentar fazer esse mesmo movimento, só que sem tentar lutar, você vai relaxar no braço dele. E você percebe que relaxar colabora muito mais do que você tentar sair daquela situação de qualquer jeito. Esse é um simulado muito importante pra gente entender o quanto a gente brigar contra a contração, contra o trabalho de parto é pior. Inclusive, a gente faz ele durar mais tempo porque a gente faz liberação de adrenalina, de cortisol, que são antagonistas ao trabalho de parto, aos hormônios do trabalho de parto, que é a ocitocina, a relaxina, hormônios do bem-estar, etc, né? Então, quanto mais bem-estar eu trago pra mim, mais rápido é esse trabalho de parto, entende? E por mais que as contrações estejam bem pertinho uma da outra, com uma intensidade muito forte, etc, né? Então, lembre da contração como esse abraço que esse companheiro tá te dando, ou companheira tá te dando agora, tá? E aí, né, o que todos possuem de recursos fáceis pra gente lidar com a dor do parto em casa. Então, em casa vocês têm alguns recursos, né? Como, por exemplo, respiração. Respirar é um recurso que todo mundo tem acesso, né? E como que é a respiração durante o trabalho de parto para ajudar a lidar com a dor? A gente inspira pelo nariz e solta pela boca. O mais lento sugando o ar possível, o mais lento soltando possível. Esse processo é uma técnica que alguns, né, especialistas ensinam, inclusive, né, que é muito difundida, muito utilizada, né, Lamaze, por exemplo, tem cursos caríssimos para te ensinar a respirar, né, ou seja, você vai fazer alguns exercícios, como por exemplo esse do abraço, por exemplo, fazendo essa respiração, você percebe que quando você solta o ar, você solta o corpo com mais facilidade, etc, né, então a importância de respirar é algo realmente essencial, não só pela lógica de que quanto melhor eu respiro, melhor eu me oxigeno, e quanto mais eu me oxigeno, mais eu envio oxigênio para o meu bebê, e oxigênio é essencial durante toda a gestação e durante o trabalho de parto mais ainda, né? Então, respirar é imprescindível para que oxigene-se esse bebê, porque durante a contração, essa oxigenação ela é levemente reduzida e passa a contração, ela volta a oxigenar com todo o poder. Então, se eu não tô oxigenando bem, ou seja, se eu tô ou não tô respirando direito, ou tô meu Deus do céu, e sabe, vem a contração, eu paro de respirar, por exemplo, né? Então, tudo isso, essa atenção não só aumenta o meu sofrimento, a minha resistência à contração, né? Mas também atrapalha nessa questão da oxigenação, do relaxamento, sem contar que eu hiperfoco na dor. E aí, eu não quero hiperfocar na dor, eu quero hiperfocar na minha introspecção, eu quero hiperfocar na minha respiração. Então, quando eu tiro a minha consciência da contração e coloco na respiração, não, o meu objetivo não é sentir a contração. Ela vai vir, eu vou fazer de conta que ela não tá aqui, o que eu vou focar mesmo é na minha respiração. Então, eu vou... Então, essa é a respiração durante todo o trabalho de parto. E quando eu acompanho alguém, eu sempre fico, vamos respirar, porque a gente esquece de se respirar. Quanto mais dor a gente sente, mais incômodo a gente sente, mais a gente se esquece de respirar e mais a gente precisa lembrar de respirar, tá? E é interessante que quando todos na sala respiram, a gestante lembra de respirar. Quando a gestante lembra de respirar, todos na sala respiram melhor. Respiração é uma coisa que contagia, né? Mas, né,
Outros recursos além da respiração. A respiração não expulsiva é diferente, né? Então eu continuo respirando pelo nariz, mas aí eu vou soprar o balão. Quando é que eu vou soprar o balão? Quando eu tiver com aquele instinto enlouquecido de vontade de empurrar. Se eu tenho dúvida que é pra empurrar, é porque ainda não tá na hora de empurrar. Só continue respirando, tá? E se você perceber, ai meu Deus, o bebê já tá saindo e eu esqueci de respirar direito, não se preocupe. É melhor você respirar lentamente, mesmo sem soprar o balão, do que você ficar fazendo força sem precisar. A não ser que você queira, que você sinta que precisa, ou por algum motivo assim. Não é porque a sua equipe tá pedindo pra você fazer força, tá? A não ser que a força realmente seja necessária, né? Que a gente chama de push dirigido. Mas o push dirigido, ele só é direcionado para casos muito específicos, não pode ser algo de rotina, né? Porque tem instituição que realmente faz push dirigido com todo mundo, mas eu não vou entrar nessa questão agora, tá? Outros recursos que a gente pode utilizar que são fáceis, de fácil acesso para todo mundo. Banho quente é de fácil acesso para todo mundo, né? Compressa quente no local da dor também é um recurso muito interessante, muito valioso, né? Que a maioria das pessoas, né, ou todos podem acessar. Apagar a luz é um recurso muito valioso, porque quando a gente apaga a luz, mesmo que seja de dia, e desliga as luzes artificiais, acendendo luzes naturais, como por exemplo vela, ou ficando no escuro mesmo, é algo muito positivo para a fisiologia, porque a gente envia uma informação para o cérebro que está na hora de descansar, que está na hora de dormir, e ele começa a entrar numa ativação do sistema nervoso parasimpático, né, que é aquele responsável por fazer com que a orquestra dos hormônios aconteça bem. E aí a gente percebe um aumento de ocitocina, um aumento de prostaglandina, um aumento de hormônios de bem-estar, né? Justamente porque a gente tá entrando nesse momento de recolhimento. A melatonina, que é o hormônio do sono, é um carreador de ocitocina endógena, né? É ocitocina natural. Então, olha só, simplesmente desligar a luz, respirar lentamente e ir para um chuveiro com a luz apagada e respirando lá, eu junto 3 recursos, né? Então, assim, é muito interessante, muito legal. Outros recursos que eu posso utilizar, liberdade de movimentação, né? Então, eu vou procurar qual é o local e qual é o movimento, né? Use a sua criatividade de cócoras, de lado, de 4 apoios, né? Apoiando na bola, apoiando no companheiro, apoiando na cadeira, no sofá. Tem tantas formas de se pensar, em tantos movimentos para se fazer. Não está confortável naquele movimento? Procure um outro movimento, uma outra posição que esteja mais confortável para você. Claro que na fase ativa, provavelmente nenhuma das opções vai te deixar bem, né? Mas sempre vai ter aquela que fica um pouco melhor do que as outras, entende? Então, também não cria essa expectativa, ai, delícia, vou encontrar uma posição gostosa. Não necessariamente, tá? Talvez a que seja menos ruim, vai. E aí, né, que as enfermeiras normais, né, digamos assim, uma enfermeira obstetra comum, que se formou e não fez mais nenhum outro curso extra, tem de recurso. Geralmente a gente aprende nas pós-graduações a utilizar a bola, né, a bola de pilates, a bola amendoim, né, que algumas pessoas chamam de bola feijão, que é aquela bola que faz uma barriguinha, né, no meio faz uma cinturinha, né. As bolas são métodos de alívio da dor, né, pelos estudos, elas reduzem aproximadamente 15, 20% da dor, né, e ajudam a musculatura pélvica a relaxar quando bem utilizadas, né. Pra gente utilizar a bola bem adequadamente, a gente precisa se sentar nela, posicionar os pés bem direitinhos no chão, de uma maneira com que o nosso joelho faça 90 graus, né? Nossa perna fica ali 45 graus com o joelho. E aí a gente fica fazendo movimentos circulares, né? Com o bumbum ou de trás pra frente, sem quicar, tá? Esses movimentos é como se fosse uma massagem que a gente recebe no períneo e a gente também distrai um pouco a dor, né? Focando em outros lugares e por aí vai, tá? Se você se sentir à vontade. Nenhum método é obrigatório, tá, gente? Todos os métodos, eles precisam ser testados para você entender se funciona para você. Eu, por exemplo, gostei muito da bola até um determinado momento. Quando o Miguel tava bem baixinho, como eu tive muito edema, muito inchaço na região vulvar, colo, porque eu ficava fazendo força antes da hora sem saber que era o momento de fazer força, né? O meu preparo há 10 anos atrás foi pequeno, né? Por mais que eu tenha achado que tenha me preparado bem, eu fiquei fazendo força antes da hora, por exemplo, e edemaciei meu colo, né? Então esse edema, esse inchaço, ele fez com que o Miguel fosse descendo um pouco mais devagar, né? Do que deveria. Porque ao invés de eu relaxar, eu tensionava, enfim, né? Então chegou um momento que a bola já não foi muito confortável pra mim. Então, se você não tá se sentindo mais confortável na bola do que fora dela, não tem por que você ficar na bola, certo? O cavalinho, né, que é aquele que você fica assim fazendo pra frente e pra trás, que tem em alguns hospitais também pode ser bem benéfico, mas não é algo que a gente geralmente tem em casa, né? E aí, como o cavalinho ele só é indicado para bebês altos, né, ou para a fase inicial do trabalho de parto, o cavalinho ele não é muito adequado para a parte final, porque ele fecha a pelve nessa região embaixo aqui e abre a parte de cima. Então é bem adequada para quando o bebê tá nesse momento, né? Então quando ele já tá lá no finalzinho, a gente não se sente bem, a gente sente que tá pressionando alguma coisa, né?
E a enfermeira, ela pode, por exemplo, aplicar compressas quentes, né? Aqueles métodos comuns que a gente estava falando. Ela também aprende, então ela vai te ensinar a usar o chuveiro, ela vai te colocar na banheira, ela vai usar compressa, ela vai te falar da respiração, ela vai apagar a luz quando ela estudou bem, né? E aí, mais uma vez, entra muito como esse profissional, assim como qualquer outro profissional, né? Uma doula também, que não estudou muito, vai ter um tipo de jeito de trabalhar, assim como aquela que tem outros conhecimentos, como, por exemplo, acupuntura, aromaterapia, eletroestimulação, massagem, tudo isso a gente tem que ter conhecimentos, cursos, estudos extras, né? Então, mas falando de uma forma geral, assim, né? É bem por aí que uma enfermeira obstetra trabalha, né? Com os recursos mais comuns, entende? Mas aí eu quero falar um pouco também sobre esses conhecimentos extras, né? Que toda enfermeira obstetra pode estudar, que inclusive são conhecimentos que eu dissemino muito, tanto para profissionais quanto para as minhas gestantes, né? E eu quero tratar com vocês aqui especificamente cada uma delas, explicando cada uma delas para vocês entenderem, né? Principalmente se vocês forem me contratar, né? Quem tá me contratando, entender quais são os recursos que eu conheço, o que que eu tenho de extra, né? Assim, para trazer. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, por quê? Porque quando eu falar pra você lá durante o trabalho de parto, vamos fazer acupuntura? Se você nunca fez acupuntura na vida, você já tem que saber o que que é, né? E esse momento é pra isso, né? Pra você ser apresentado a esse recurso também, né? Então, quais são os métodos de alívio que nós temos, além dos métodos que qualquer outra pessoa poderia utilizar, né? A gente tem aromaterapia, que são os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são muito poderosos e são extratos retirados das plantas, né? De uma maneira muito pura e muito, é, digamos assim, sem contaminantes, né? Muito natural. E como que essa extração é realizada de um óleo essencial, né? Macera-se uma planta até realmente extrair o óleo dela, né? Ou então passa-se por um processo de destilação, onde se realmente retira apenas o óleo de fato daquela planta, né? Porque existe o óleo medicado, que também é uma coisa que a gente usa, né? Eu gosto muito de usar óleo de gergelim, óleo de prímula, óleo de é, coco, né? Esses óleos, eles são óleos vegetais, né? Extraídos de plantas que têm muito óleo, mas não é como um óleo essencial, sabe? Inclusive, né, para fazer o toque, a vaselina, por exemplo, não se utiliza mais, né? Porque ela tem resíduos de petróleo, né? Ela é tóxica para o bebê. Então, para que que eu vou utilizar algo que é tóxico, né? Então, a gente utiliza coisas naturais, né? E os óleos essenciais, como eu tenho uma base na medicina chinesa, ayurvédica, eu utilizo de acordo com o que está acontecendo naquele momento, né? Então, por exemplo, se eu tô com um pita, né, que é o fogo muito exacerbado no momento do trabalho de parto, preciso acalmar, preciso melhorar a qualidade da água, né? Daí eu utilizo, por exemplo, óleo de coco. Mas se eu percebo que a pessoa tá muito desanimada, cansada, querendo desistir, por exemplo, né, ou seja, com um vata mais desequilibrado, eu dou preferência por óleos de base mais quentes, né, como o gergelim. Então eu utilizo muito desse conhecimento, né, da medicina ayurvédica e chinesa que eu tenho e de acordo com o que a pessoa está precisando, não só para o toque, mas também para massagem, né? Então, métodos de alívio da dor, a gente tem muitos métodos, né, como por exemplo o laser, que é um método bem moderno, né? Ele é uma ponteira, eu não trouxe para vocês, mas provavelmente no nosso encontro presencial a gente vai falar sobre ele, pegar ele direitinho. Mas o laser, ele é uma ponteira, né? Onde sai uma luz, né? Vermelha, que é um laser. Tanto o vermelho quanto o infravermelho. Existem ponteiras diferentes, por exemplo, com coloração verde, azul, para outras coisas, né? A gente faz tratamento com laser desde a gestação, com, por exemplo, vaginose, eu gosto muito de tratar com laser, né? Porque é um tratamento mais seguro, mais rápido, mais eficiente do que pomada. Ou então, dependendo da vaginose, eu trabalho tanto junto com a pomada quanto separado, né? Eu gosto muito de fazer protocolos de prevenção de infecção com laser. O laser, ele é assim, tipo um coringa, sabe? Igual a acupuntura, né? A acupuntura, pra quem nunca viu, ela vem numa caixinha, né? Então a gente abre na hora, é estéreo, né? E a agulha, ela é uma agulha bem fininha, né? Então essa agulha, ela é uma agulha muito, você pode ver como ela é fininha, né? Ela é uma agulha muito mais fina do que a agulha de insulina, né? Então, dentro de uma agulha de insulina, cabe mais ou menos umas 20 agulhas de acupuntura, né? E ela é uma agulha bem flexível, né? Então eu consigo, por exemplo, colocar na pessoa, né? Deixa eu pegar uma outra que esteja limpa aqui. Então eu posso colocar na pessoa, né, utilizar um ponto de acupuntura no trabalho de parto. A acupuntura é diferente de uma sessão no consultório, né? Então no consultório eu deito a pessoa ali, né? E
ela fica deitadinha, quietinha. No trabalho de parto a gente continua fazendo os movimentos, então ó, eu tô fazendo meus movimentos normalmente, né? Meu braço tá meio, minha mão tá meio roxinha porque eu tava treinando punção, né? Eu não sou uma enfermeira de plantão, né? Eu não faço muito plantão hospitalar, então eu é, não fico puncionando muitas veias, né? Igual as enfermeiras de plantão fazem. Então, vez ou outra eu tenho que ficar treinando e eu uso a mim mesma de cobaia. E aí, gente, e aí, quando a gente fala, né, por exemplo, a acupuntura, também é mais um coringa, né? Então, são muitos coringas, né? A aromaterapia atua na ansiedade, né? Quando a gente extrai a planta, né? E um frasquinho desse, assim, de 10 ml, a gente tem planta que tem tão pouco óleo que você precisa, assim, de uma tonelada dela para conseguir extrair, né? Como, por exemplo, a de rosas, né? Que é um dos óleos essenciais mais caros. Um frasquinho desse aqui é, tipo, R$ 300, sabe? Então, é, é muito, muito eficaz, porque pensa comigo, né? Quando você pega o óleo essencial, coloca num aromatizador ou num algodãozinho pra pessoa ficar cheirando, né? Eu não sou muito fã do óleo essencial para uso interno, porque eu acho realmente ele muito potente. Uma gota de óleo essencial equivale a 40 xícaras de chá, né? Então, não é para qualquer pessoa que eu quero entregar 40 xícaras de chá, né? Mas quando eu quero um efeito potente, porque eu quero minimizar o uso de medicamentos, por exemplo, a aromaterapia clínica é uma coisa muito incrível, né? A gente consegue melhorar níveis de ansiedade. Lavanda é mais potente do que Rivotril, para vocês terem uma noção, isso é comprovado cientificamente falando, né? A gente tem óleos essenciais para engrenar trabalho de parto, né? Então eu não utilizo ocitocina artificial. O único momento que eu utilizo ocitocina em ambiente hospitalar é ali no final, né? Como uma medida de prevenção à hemorragia pós-parto, que é uma recomendação que a gente sempre aprendeu, né? Inclusive parteira tradicional também usa ocitocina, tá? Então a ocitocina ela é muito importante para ajudar o útero a regredir, né? Quando o Brasil começou a aplicar a ocitocina como prevenção de HPP, né, de hemorragia pós-parto, tivemos uma redução muito grande de mortalidade materna por hemorragia pós-parto, então é um método muito importante, mas eu não uso só método medicamentoso, muito pelo contrário, o medicamentoso é a minha última opção. Como primeira opção, eu tenho várias outras, né, como essa lista aqui que eu deixei aqui pra vocês, que é alguns dos métodos que eu utilizo, né. Então a gente tem aromaterapia para hemorragia pós-parto, para prevenção, a gente tem acupuntura, a gente tem eletroestimulação, a gente tem aromaterapia para alívio da dor, a gente tem acupuntura para alívio da dor, eletroestimulação, inclusive os TENS, né, os eletrodos, né, TENS, corrente elétrica TENS, que dá um choquinho, umas vibrações, e aí a gente se distrai com a vibração, né, e ele causa um efeito de analgesia. Inclusive, a acupuntura, a eletroacupuntura, porque eu tenho a estimulação elétrica com os eletrodos, né, que são aqueles adesivinhos que a gente cola na pele, né, e aí eu conecto o choquinho através do adesivo e ele faz uma dispersão maior, ou então eu posso colocar a agulha de acupuntura e vir com um jacarezinho num aparelho mais requintado, né, que eu também trabalho com ele, controlando melhor a intensidade, e aí sim eu consigo fazer eletroanalgesia, né, não são todas as gestantes que gostam de estimulação elétrica, mas quem gosta ama, quer o trabalho de parto todo, porque realmente alivia mais de 60% da dor do trabalho de parto. A massagem também é um recurso muito potente, porque libera endorfina, a conexão, né, o contato de pele com respeito é muito importante para a produção dos hormônios do trabalho de parto e para a conexão da equipe, geração de segurança e etc. E a massagem, comprimindo, né, a crista ilíaca é muito potente, ela alivia também cerca de 40, 50% do alívio da dor, né? Então, a gente sai do trabalho de parto cansada de tanto fazer musculação com os braços, né? E a gente dá umas intercaladas com o marido, todo mundo aprende a fazer a massagem porque realmente alivia muito, mas cansa muito em quem faz. Mas a gente faz questão de fazer porque tudo que alivia ajuda, né, gente? E aí, assim, eu gosto muito de trabalhar com homeopatia, né? A homeopatia eu trabalho tanto com gotinhas, né? Que também tem o floral, né? Esse aqui é o floral que eu trabalho, que é o floral que eu mesmo manipulo. Deixa eu... Ó, esse aqui eu manipulo com as flores da Chapada dos Veadeiros, né? Então a gente colhe aqui, a gente produz o floral aqui, né? Que é os florais do cerrado. O floral, ele é um meio líquido, né? Então ele é feito com as flores, então ele faz um efeito bem potente na parte emocional, na parte mental também, né? Então ele é muito aquela pessoa que tá querendo desistir, sabe? Que tá cansada emocionalmente, etc. O floral ele dá uma potência bem boa, inclusive para as pessoas que têm um pouco de dificuldade de se conectar com o seu corpo, por aí vai, tá? Então em gotas eu tenho a homeopatia em gota ou floral, né? E a homeopatia eu também tenho de bolinha, né? Eu gosto muito da homeopatia de bolinha, porque ela é mais gostosinha. Inclusive eu vou aproveitar essas aqui que eu tirei.
E ela tem uma bolinha de açúcar, né? Então, ela é mais gostosinha de se tomar. E ela dá uma ajudada na glicemia durante o trabalho de parto. Que mais? Aí a gente tem aparelho de massagem, né? Eu não vou trazer todos aqui porque não vou conseguir. O rebozo, que é um método de alívio da dor, né? Eu gosto muito de utilizar a cromoterapia, né? Eu tenho uma lâmpada de cromoterapia comum e também tenho esse astronautinha aqui que faz muito sucesso. Ele projeta na parede uma cor e ele também faz uma projeção como se fosse uma água, sabe? Parece que a gente tá no fundo do mar. E também aí tem a opção de fundo do mar ou galáxia. É muito fofo, né? E dá essa sensação de calma, e você põe musicoterapia, né? Eu acho esses detalhes, assim, muito legal. Eu gosto também de fazer aquele varalzinho com as afirmações, né? Que são luzezinhas de LED pra ficar uma luz mais baixinha, né? Um pisca-pisca que não pisca, né? É, além, né, gente, de ensinar a gestante a fazer massagem perineal, eu acho muito importante a massagem perineal. Não tô com um perinho aqui, mas se eu tivesse eu ia mostrar pra vocês. A massagem perineal, ela é uma massagem que eu ensino a gestante a fazer ainda durante a gestação. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre massagem perineal, mostrando a técnica, né? E eu sempre passo esse vídeo pra elas, além de ensinar elas a fazer no consultório, né? E a massagem perineal não é só automassagem, né? Também tem a massagem no consultório. E quando a gente consegue combinar automassagem com massagem no consultório, ou seja, em casa e o profissional, a gente consegue ter um efeito bem mais potente. Mas eu também entendo que não é todo mundo que consegue pagar, né? Então, a gente vai... Caiu. A gente vai adaptando dentro da realidade financeira de cada uma, né? O mais importante é a gente trazer o máximo de possibilidades possíveis dentro dessa realidade. Além, né, dessa visão de utilizar menos toque, né? A gente sabe que é chato receber toque durante o trabalho de parto, né? E o toque, quando um profissional ele se treina para minimizar a quantidade de toque, ele sabe avaliar através, né, como que tá a evolução desse trabalho de parto, uma dilatação aproximada, onde tá o bebê, que são informações importantes que não é só dilatação, como a gente já estava falando antes, né? Então, existem muitas informações que são importantes durante o trabalho de parto e a dilatação é uma delas, né? Qual a fase que essa mulher tá, aonde esse bebê tá, é muito mais importante pra mim do que realmente a dilatação, como se eu tivesse ali que ficar sempre com uma reguinha, né? Isso é mais pra um controle, né, pra uma anotação de enfermagem que eu vou fazendo durante o processo em um relatório profissional, do que realmente algo muito útil pro trabalho de parto, entende? As outras informações, pra mim, elas são mais importantes até do que a dilatação em si, né? Por mais que uma vez ou outra a gente acaba tendo que fazer pra confirmar, ou às vezes quando a gente tem uma suspeita, por exemplo, que o bebê tá mal posicionado, aí a gente precisa confirmar pra sugerir métodos de correção de posição de bebê, né? Tem a moxa, que eu também não... Deixa eu pegar aqui. Tem a moxa, né, que é esse charuto, né, ele é um bastão, né, com ervas dentro, uma erva que se chama artemisia. A artemisia, ela é utilizada milenarmente, né, por parteiras tradicionais, estudiosos da fitoterapia e pela fitoterapia chinesa. Os chineses criaram a moxa, pegando a artemisia e transformando ela nesse bastão, né. Então a gente coloca um fogo nesse bastão pra... É como se fosse realmente um charuto, como se fosse fumar, mas a gente acende ele e aproxima no ponto de acupuntura, né? Então, é pra aquecer. Lembra que eu falei pra vocês do frio e tudo mais, né? Então, a moxa, ela é uma indutora muito potente e ela também ajuda quando o bebê tá mal posicionado. Tanto quanto ele tá pélvico, né? Então, tem pontos de acupuntura específico com a moxa que a gente faz antes do trabalho de parto e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, uma coisa é corrigir o bebê que tá mal posicionado. Outra coisa é induzir. Mas uma coisa não tá separada da outra no sentido de... para induzir, esse bebê precisa estar bem posicionado, por exemplo, entende? Então, um é preliminar do outro, sabe? Inclusive, para induzir, essa mulher precisa estar bem, né? Então, quando a gente relaxa, a gente põe esse bebê no lugar, às vezes a gente nem precisa induzir. Ele já era o que a fisiologia precisava, né? Então, essa visão de respeitar a fisiologia, de tentar entender o máximo possível, né? Porque tem muitas coisas que acontecem durante a gestação e o parto que a gente fica sem entender mesmo, assim, sabe? Tudo, sabe? A gente não tem capacidade de entender tudo tecnicamente, explicar tudo. Tem coisas que a gente realmente só confia, mas a maioria delas é explicável, né? Observável, sabe? Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que eu posso ter menos toque, então eu vou usar menos toque. Eu posso ter menos intervenções, então eu vou deixar essa mulher mais livre para ela poder ter mais privacidade, para ela poder ter mais condições de decidir sobre si, sobre o seu corpo, né? Então, menos intervenções é algo muito importante para mim.
a conduta, né, a maneira de ver o parto, né, a maneira de ver esse momento que é tão sagrado, né, e que essa família confia tanto na gente, né, em chamar nós como profissionais para lhes assistir, né, entendendo que quem faz o parto são eles, né, nosso papel é criar esse campo de segurança, porque é uma presença extra de alguém que está julgando aquele momento, né, porque se você for pensar bem, se eu quero parir e eu preciso me sentir segura para parir, uma pessoa que está ali me avaliando e que pode encontrar um erro na minha fisiologia, um erro no processo, já é, inconscientemente falando, a minha presença como profissional já é um sinal de alerta para o inconsciente dessa mulher, concorda? Então eu tenho que fazer a minha presença ser muito amorosa e muito respeitosa mesmo, para ela não entrar nesse processo que seria natural, né? De, opa, tem um ser estranho ali que tá me avaliando. Ixi, tá me olhando torto. Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo com tudo que a gente fala, com a energia que a gente emana, com a nossa linguagem corporal, né? Porque é isso. Às vezes a mulher nem percebe, mas inconscientemente ela pode estar se sentindo insegura, entende? Então essa segurança, ela precisa ir além do óbvio, entende? Um jeito de falar, um jeito de olhar faz toda a diferença pro consciente e pro inconsciente dela, e isso reflete no trabalho de parto como um todo, né? Eu gosto muito de pensar que o meu papel é estar aberta e cuidar desse campo, né, para que ela tenha dentro desse campo espaço para ela vivenciar a história que ela precisa viver. Não é a minha história, não é o que eu quero para essa história, né? Claro que o que eu quero é que seja um parto mais positivo possível, né? Eu quero que ela seja bem sucedida na trajetória dela, eu quero que ela consiga parir, né? Se eu não conseguisse, se eu não quisesse, eu não estaria lá, né? Mas eu também tenho que entender que essa história não é a minha história, entende? Para que eu não coloque a minha história nesses partos, né? Então, quanto mais neutra eu fico dentro desse campo, mais eu abro espaço para essa mulher, para esse casal, para essa família viver a história que eles precisam, que eles escolheram, né? E entender mesmo, assim, que não é a minha história, não é o meu parto, né? O meu papel ali realmente é de trazer segurança. E o que essa segurança representa, entende? Não é só uma segurança de, eu estou escutando os batimentos cardíacos e sei qual é a sua dilatação e se você está com sinais vitais ok. Não é isso, né? Não é só isso, na verdade, né? É muito mais do que isso, sabe? Então, acho que quando a gente fala de métodos de alívio da dor, isso também é um método de alívio da dor. Essas visões, né? Esse jeito de encarar a situação é um método de alívio da dor, na minha opinião, né? Porque você leva positividade, você leva amorosidade, você leva paciência, né? Então, respeito, amor faz muita diferença nesse momento, na minha opinião, né? Não tem como a gente falar de segurança sem levar tudo isso em consideração, né? O Spinning Babies, eu tenho até uma imagem aqui de uma aula mais pra frente, que o Spinning Babies, essa aqui é uma das manobras que se faz muito quando o bebê tá pélvico, né? Que é ficar em um lugar mais assim, alto, né? Digamos assim. Pode ser duas almofadas, uma em cima da outra. Pode ser também no sofá. Tem gente que sobe no sofá e vai descendo aos poucos, né? O mais importante é que fique-se de cabeça para baixo durante 30 segundos, né? 3 respirações. E aí, então, volta-se, né? Com ajuda. E aí, eu ensino esse movimento, por exemplo, tanto pro bebê pélvico, quanto para aqueles partos que pararam, sabe? Em alguns momentos a gente usa. É um dos movimentos mais famosos e é um dos movimentos que a gente menos utiliza, vocês acreditam? A gente usa bem mais outros movimentos, né? O Spinning Babies, ele pensa na musculatura, ele pensa nas fibras, né, na fáscia, todas as fibras que estão, estruturas que estão vinculadas a essa musculatura e uma possível tensão nessa musculatura. Então, o principal objetivo é relaxar a musculatura que está tensa, e quando a gente relaxa essa musculatura, a gente dá espaço, promove uma neurobiomodulação hormonal e a gente consegue dar espaço para o bebê desce. Então, quando eu penso na mãe, como essa mãe tá, relaxo essa mãe, abro espaço pro bebê, o bebê desce, a fisiologia acontece naturalmente, né? O rebozo, ele foi utilizado durante muito tempo em combinação com Spinning Babies. Algumas técnicas estão sendo atualizadas sem o rebozo, né? Como, por exemplo, esse rebozo no bumbum e chacoalhando, né? É muito gostoso de receber. E alivia muito a dor nas costas, alivia muito dor no quadril, muito dor de trabalho de parto. E tem várias outras técnicas com rebozo, tá, gente? Tem várias outras técnicas com Spinning Babies, mas só pra vocês entenderem, né? São práticas de muito tempo de estudo, né? E a gente vai aplicando e a gente vai entendendo como o nosso corpo reage diante desses relaxamentos que esse tecido, ou que esses exercícios, ou até mesmo os dois combinados promovem, né? Esse aqui, né, que é como se fosse uma redinha que a gente faz na barriga da pessoa, é muito gostoso de receber também, porque a gente não tem noção do peso da barriga, até que alguém tire o peso da barriga de você, né? E aí, massagem, água quente, né, gente? Compressa quente, bolsa quente.
bola, piscina, cromoterapia, reiki, eu também sou reikiana e às vezes o reiki ajuda muito também. Respiração e hipnoparto, né? Eu tenho um programa de hipnoparto que eu começo com gestantes que querem fazer hipnoparto desde cedo, né? É uma pasta com vários áudios, né? Onde se ouve um por dia, é um programa, né? Então cada dia é um, para você ir desenvolvendo algumas coisas. E também temos o hipnoparto em consultório, né? São sessões onde a gente vai algo um pouco parecido com uma meditação guiada, entre a meditação e a hipnose, tá? Mas é algo voltado para gestante, então ele é mais suave, né? Não tem um objetivo muito de aprofundar muitos traumas, nada disso. Ele é mais utilizado para ressignificar, para fortalecer as crenças, né? Pessoas que têm questões psicológicas, o hipnoparto é bem legal. Para pessoas que têm medo do parto, né? Enfim, questões emocionais, no geral, né? Principalmente combinado com floral, com homeopatia, com acupuntura, aromaterapia, enfim, todas as combinações possíveis aí, né, junto com a avaliação científica, né, os exames de sangue, que são muito importantes, laboratoriais, a gente não descarta nada, não deixa nada de fora, tá? Sempre que possível a gente acrescenta esses recursos, né, e a gente vai moldando isso dentro da necessidade, da busca, da realidade de cada uma, tá? E aí, quando a gente fala de assistência ao parto, né? A gente fala de dor, de processo de parir, de fisiologia e de força, né? Existem duas visões, né? Que são visões diferentes, né? Uma visão que é uma visão mais tradicionalista dentro da medicina e da enfermagem, né? Então, eu entendo, muitas pessoas vêm falar comigo e falam, ai, Maite, mas você é enfermeira? Não, eu queria uma parteira, né? Eu não queria uma enfermeira. Eu tenho muito medo de ter uma assistência muito hospitalizada, né? De uma pessoa que vai sempre pensar primeiro nos remédios para depois, nem nunca estudou erva, nunca estudou nada natural, né? Que não é o meu caso, né? E aí, quando as pessoas começam a entender a minha história, né? De entender como que eu comecei primeiro com as parteiras, para depois, né? Entrei na enfermagem por causa delas. Nunca consegui me alienar ao conhecimento que a enfermagem traz, muito pelo contrário, né? Eu trazia muita atualização, eu entendi que a ciência é muito importante, né? Que elas dão as mãos, o conhecimento científico e tradicional se dão as mãos, né? Porque onde um falha, o outro completa, né? Um não anda sem o outro, na minha opinião, né? Pra mim não anda mais, nunca andou, né? Porque mesmo quando aprendi de parteira, eu também estudava os métodos científicos, porque as parteiras não tinham as respostas que eu tinha na minha cabeça, sempre tenho muitas perguntas, né? Então, é assim, sabe? E aí a gente tem uma assistência baseada na força, né? Que é a assistência que a gente mais encontra por aí, né? Porque, infelizmente, as faculdades não têm essa visão integral, né? E não sei se a culpa é das faculdades de verdade, eu acho que de verdade o profissional tem que buscar isso mesmo, né? É ele que tem que se interessar e ir além, é ele que tem que se interessar em mudar a faculdade, né? Quando eu tava na minha faculdade, eu fazia muitas palestras, mesmo atuando como doula nos hospitais, como aprendiz de parteira nos partos domiciliares, eu sempre busquei muito trazer muita consciência, sabe? Para as pessoas que estavam estudando junto comigo, ouvir falar que as mulheres poderiam parir de cócoras de quatro, de lado, em pé, ou do jeito que elas quisessem, era algo que eles nunca nem tinham ouvido falar. E aquilo me deixava tipo, quê? Você nunca ouviu falar nisso, né? Tipo, não é possível, né? Tipo, não mandar a mulher fazer força, né? Força comprida de cocô, né? E eu via isso às vezes até no meu estágio. Olha que eu paguei um estágio bem caro, né? Assim, tipo, eu fiz na melhor pós-graduação que existe no Brasil, né? Que é no Albert Einstein, em São Paulo. Então, lá eu ainda via isso com algumas preceptoras, né? Então eu percebia que não é necessariamente da instituição em si, de alguns hospitais, de alguns profissionais, entende? Mas eu também tive muitas experiências positivas com Einstein, não posso ser também, né, ingrata, porque eu tive muitas experiências muito positivas lá dentro, mas enfim. Então, assim, existe muito uma visão arraigada também nas pessoas de que o que falta é força, né? Ou nos profissionais de saúde também, que cuidam do trabalho de parto, né, dos obstetras, tanto enfermeiras obstetras, quanto obstetrizes, quanto obstetras médicos, né, a gente vê muito isso, é força que falta, né? Aí a mulher não entrou em trabalho de parto, falta força de contração, né? Se ela tá lá no meio do trabalho de parto, o bebê não desceu ou não tá dilatando, falta força para descer, né? Falta intensidade de contração, falta, enfim, então se pensa muito na força, né? Mas não é força, entende? Não é só força, né? E aí pro Spinning Babies a gente entende um pouco disso, né? Pra neurobiomodulação, a gente vai entendendo que existem fatores, né? E que a fisiologia é muito mais importante, entende? Se eu mexo na fisiologia, que tá em relação íntima com como essa mulher se sente, aonde o bebê está é mais importante em qual a dilatação, entende? Então a gente vai transformando essa nossa visão, né? E transformar essa visão é algo que demanda muita vontade, muito estudo, né? Muito interesse.
tanto das gestantes, que também não entendem muito, né? Isso é algo inconsciente de todo mundo, sabe? Tipo, você fala, qual é o seu trabalho de parto? Qual a dilatação? É a primeira pergunta que se faz, mas na verdade não deveria ser a dilatação, deveria ser aonde o bebê está, entende? Então, assim, né, a gente ainda tem bastante coisa pra fazer pra transformar a assistência obstétrica no Brasil, né, e comecemos por nós, né. Mas e se doer mais do que deveria? Isso pode ser um sinal? Depende, né. Quando a gente percebe que tudo tá fluindo bem, que esse bebê tá no lugar onde deveria, né? Que a mãe tá lidando bem com a contração, ou seja, vem uma contração, tá super dolorido, mas passa a contração, ela relaxa, ela consegue ter as ondas de endorfina, né? Ela consegue relaxar, ela tá na partolândia, você conversa com ela, ela não responde. Não que isso seja um sinal, tá, gente? Eu tô falando de um conjunto de sinais. A gente nunca vai olhar um sinal sozinho, né? Onde o bebê tá também é só uma informação, né? Todos os demais sinais são essenciais, ok? Então, olhando um conjunto de fatores, tá tudo ok com essa mulher, tudo ok com esse bebê. A única questão é essa dor parece ser um pouco além, eu preciso me fazer a pergunta, é uma questão limiar de dor dessa mulher? Ou essa dor realmente está mais intensa do que deveria? Então, quando eu faço essa pergunta, é um limiar dessa mulher, eu preciso entender quem é essa mulher, concorda? É muito difícil uma mulher que chega no meu plantão, que eu nunca vi na vida, e de repente ela começa a reclamar de dor excessiva, né? Então, vai ser difícil eu ter uma noção de quem é ela sem ter conhecido primeiro, mas eu consigo sentar, tirar um tempo para olhar para ela e entender se aquela dor é uma dor emocional, se é uma dor física, se é uma dor que tá além dessa parte, né? E o que eu posso fazer para diminuir essas dores emocionais? Todas as técnicas que eu falei para vocês antes, cada uma delas ajuda em algum nível. E eu vou selecionar qual é a mais adequada dentro do perfil, dentro do que tá mais fácil para mim, para ela, etc, tá? E aí, quando a gente fala de uma dor que pode doer mais, né? A gente também tá levando em consideração não só a parte de dor emocional, de um trauma que ela tá revivendo ali no momento do parto, que ela tá tendo a oportunidade de ressignificar, de curar, mas essa contração, ela pode sim durar mais do que deveria, tá? Existe a taxistolia, que são contrações em excesso, né? Geralmente ela não acontece quando o parto é fisiológico, né? Então é muito raro mesmo a gente ver taxistolia quando o processo é fisiológico, tá? Natural, né? Então o corpo da mulher, ele sabe a dosagem de ocitocina que precisa. Mas num processo de uma indução medicamentosa, eu aumento a chance de ter uma dor que dói mais do que deveria. Não só porque a gente pula as fases do trabalho de parto quando a gente faz uma indução, né? E quando a gente fala de indução, vá lá no vídeo sobre indução que você vai entender um pouco mais. Mas a indução medicamentosa, o que ela faz? Pular a fase. Não é que vai doer mais com ocitocina do que se você tivesse sem ocitocina. A questão é que, fisiologicamente falando, naturalmente falando, você teria uma progressão onde você começa num nível de dor, ele vai subindo aos pouquinhos e você vai tendo tempo de se acostumar até você chegar lá no final. Porém, com medicamentoso, pode ser que você pule esse processo de preparação e já vá para a contração final. Não é que a final, ela tá mais forte por causa do remédio, é porque você não teve tempo de se preparar. E esse tempo de preparação, às vezes, faz muita diferença para algumas mulheres. E às vezes acontece naturalmente também, tá? Tem mulheres que não têm fases de preparação com dor. Às vezes elas já começam lá no expulsivo, naturalmente falando, sim. Então, doer mais por ser medicamentoso não é algo que dói mais, digamos assim, cientificamente comprovado, entende? Tipo, é possível mensurar isso. As mulheres que passam por indução medicamentosa com ocitocina ou com misoprostol relatam que dói mais do que quando tiveram um parto natural. Por quê? Porque o parto natural, ele tem, né, as cascatas de endorfina que no parto artificial não tem, né? Então, quando eu tenho fisiologicamente falando, naturalmente falando, vem a ocitocina, traz uma contração, muita dor, e fisiologicamente o meu corpo traz a recompensa, ele traz a endorfina, ele traz a analgesia natural. Então, a gente fica nessa onda, dor, analgesia, quando é natural. Quando é artificial, a pessoa que pensou no parto, na indução, pensou na dor, quando sobe o pico, mas não pensou na analgesia. Então, vem a dor, a analgesia, o corpo vai ter que lidar, mesmo sem estar pronto, né? Então, a gente demora um tempo para se adaptar para essa endorfina que viria no natural vir no artificial também. Então, a gente tem um delay nesse tempo, entende? Então, não é que dói mais, é que a gente tem menos recompensa no método artificial. Ficou claro? Então, gente, quando a gente fala que dói mais, tem esses detalhes todos que a gente precisa considerar. E também a gente precisa considerar que quando eu falo que dói mais, pode ser que essa contração ela esteja maior do que deveria, né? O que seria uma contração ali esperada de um parto, de um momento do expulsivo? 1 minuto e meio de duração de contração. Se ela tá durando mais do que isso, pode ser que ela esteja realmente muito alongada, ou seja, talvez eu tenha uma dose muito elevada de ocitocina ministrada, né? Ou então, assim, qual é o ritmo de uma contração de expulsivo esperado? De 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, né? Agora, se eu tenho uma atrás da outra, antes mesmo de uma fase ativa chegar,
talvez aí esteja realmente doendo mais, entende? Então aí já é uma questão mais de dosagem e do conhecimento daquela equipe do que realmente da indução em si, entendeu? Mas hoje em dia eu quase não vejo erros, né? A maioria das equipes sabem que precisa começar com doses bem pequenas, né? Mas aí tem também a questão de como o seu corpo reage, então às vezes o seu corpo vai reagir meio exageradamente mesmo, porque ele já estava num processo de engrenar, né? Mas isso não é algo assim que realmente atrapalhe muito, assim, tudo é corrigível, né? A partir do momento que se faça uma boa condução, uma boa indução, uma indução bem feita, ela é bem sucedida na maioria das vezes, tá, gente? Ela mimetiza o que aconteceria naturalmente, tá? Mas eu também não quero entrar muito em indução, né? Eu só queria trazer aí a possibilidade de se doer mais do que deveria. Então, num parto domiciliar, onde a gente não usa indução medicamentosa, a gente só tem como opção indução natural, né? Que são muitas opções de indução, tá? A indução natural, ela dá a oportunidade para o corpo escolher como ele vai agir, então é uma ocitocina natural, né? Então, por mais que eu vá estimular a prostaglandina, por exemplo, são receptores naturais para que se engrene, tá? Então, não existe um método artificial onde a gente cria ocitocina artificial, cria hormônios artificialmente, tá? Então, métodos naturais, eles são muito legais por causa disso, né? Porque são estímulos para que o seu corpo produza naturalmente aquilo que a gente precisa, né? Enfim, e se doer menos do que deveria? Doer menos do que deveria pode acontecer também, né? Eu não sei se eu já contei aqui, acho que no início desse vídeo, que eu já acompanhei pessoas, por exemplo, que ficam sem sinais de trabalho de parto, sem sinais de dor, sem cólica nem nada, até, por exemplo, a fase ativa. E só na fase ativa é que realmente começa isso naturalmente falando, tá, gente? Então esteja preparada para tudo isso, mas naturalmente falando, geralmente, mas essas pessoas são exceções, né? Não são regras, né? Partos tsunâmicos não são regras, são exceções. Parto a jato não são regras, são exceções. Parto sem dor não é regra, é exceção. Parto orgásmico não é regra, é exceção. Então, isso tudo pode acontecer? Pode acontecer, mas não são regras. A regra, ou seja, o padrão é começar devagar, sem ritmo, sem intensidade, vai aumentando aos pouquinhos, vai subindo a marcha, ok? Agora, se doer menos, ou seja, se sair desse padrão, né? Tipo, ai meu Deus, não tô sentindo dor. Alguma coisa você vai sentir, tá? Você vai sentir o seu tampão saindo, você vai sentir a sua barriga endurecendo, pode ser que você sinta uma leve cólicazinha, não é aquela dor de trabalho de parto, né? E a gente percebe que ela tem um ritmo, então eu já acompanhei mulheres, por exemplo, que ficaram até o expulsivo, tá? Elas chegaram, elas só começaram a sentir o trabalho de parto mesmo com 10 centímetros. Aí vocês já imaginam, né? A hora que ela sentiu a dor do 10 centímetros, ela falou, agora pegou, né? E aí ela já começou a sentir vontade de empurrar, 2 horas depois nasceu. E ela teve que lidar com aquela intensidade que veio de uma vez, entende? Então todos os partos têm seus desafios, né? Quando é muito moroso, tem seus desafios, porque você tem que ter paciência. Quando é muito rápido, você tem que ter flexibilidade pra lidar, né, etc. Então, tudo você tem que ter paciência, né? E qual é o papel do acompanhante nessa brincadeira, né? O acompanhante, ele faz um trabalho muito importante, né? É o método de alívio da dor, na minha opinião, mais importante, porque um casal, né, independente se é homoafetivo, se é hétero, né? Enfim, o acompanhante, a acompanhante, né? Mesmo que não seja um casal, às vezes uma acompanhante é uma mãe que vem participar do parto da filha, né? São raros os casos onde as mães topam participar dos casos das filhas, tá? Não só porque é muito difícil ver a sua filha parindo seu neto, né? Tipo, é muito difícil ver os nossos filhos passando por um momento de dor, né? Onde a gente tem que ficar trabalhando essa coisa de, ai, não é dor, não é sofrimento, mas, poxa, ela tá gritando, né? Então, isso é um trabalho que uma mãe que topa participar do trabalho de parto da filha, ela tá muito madura, né? Então, não é pra todas as mães, mas a mãe que topa é muito top, porque quando ela topa é porque ela tá pronta, né? Ela tá pronta pra deixar a parte emocional dela de lado, né? As inseguranças de mãe e assumir a parteira ajudante, sabe? E aí ela faz comida, ela tá sempre ali, né? Muito legal. E às vezes ela vai pedir pra sair, pra respirar, volta de novo, né? E isso também pode acontecer com um acompanhante. Então saiba que se durante o trabalho de parto você tá sendo acompanhado por mim, né? Você não ou não se sinta obrigado, mesmo que você vá parir com outra equipe, né? De ficar ali sendo forte o tempo todo, mas não mostre fraqueza pra gestante. É uma dica que eu dou. Por quê? Porque se você mostrar fraqueza, ela também vai. Daí ela vai junto com você, entendeu? Então você vai levar ela onde você quiser levar. Então, ela vai ver pra onde você tá indo e vai junto. Gestante no trabalho de parto lê pensamento. Então, se você não tá com aquele pensamento de verdade dentro de você, saia de perto, vá passear, construa isso dentro de você e volte. Então, eu não me importo de virar pra mim e falar, Maitê, eu não tô dando conta, eu preciso sair. Eu vou respirar. Quando eu me refazer, eu volto, tá? Você dá conta aí? Claro, né? Então, eu prefiro que você saia, que você respire e volte bem, do que você fique ali sustentando uma situação que não tá te agradando, tá?
E se não tá te agradando, chama no cantinho, conversa, né? Eu falo pros acompanhantes assim, olha, o acompanhante é o método de alívio da dor mais potente que tem, né? Porque uma coisa é eu falar pra essa gestante, independente do tempo de vínculo que a gente tem, né? Se são pessoas conhecidas, eu tenho mais vínculo. Mas a gente sempre cria muito vínculo, né? Porque eu acho esse vínculo muito importante. Confiar, né, na nossa parteira é muito importante. Então eu gosto que as minhas gestantes confiem em mim. Mas uma coisa é eu dizer, você tá indo tão bem, né? Parabéns, você tá indo muito bem. E outra coisa é o acompanhante dizer isso, né? Porque esse acompanhante, ele conhece essa mulher. Então quando ele fala, você tá indo muito bem, com certeza tem um peso muito maior, entende? E é muito gostoso acompanhar partos de acompanhantes que são muito presentes, né? Que estão ali mesmo pra fazer massagem, fazer escaldapés, né? E é isso, assim, né? Eu falo, finja que você tá bem, mesmo se não for verdade, finja, né? Por mais que você sabe que ela tá lendo seu pensamento, finge. Porque você vai sentir medo, você vai sentir insegurança, você vai sentir dúvida, né? Mas tente não colocar isso pra fora, assim, né? Tipo, tente se fazer de forte, porque isso é muito importante. É muito difícil parir com um acompanhante dando um chilique, sabe? Com medo. Não dá pra você parir e sustentar o seu acompanhante ao mesmo tempo, entende? Então, assim, pode ser que você, acompanhante, se estiver atrapalhando o parto, pode ser que eu, se estiver te acompanhando, te convide pra comprar pão. Não fique chateado, tá? Porque você precisa passear, e aí se você voltar com aquela mesma ideia, a gente vai sentar, a gente vai conversar, né? Então, assim, é importante, sabe? Manter esse campo mesmo, né? E a gente vai conversar sobre isso também, sabe? Pra que tudo combine, né? E aí, né? Qual é o papel da gestante nesse processo? Então, antes de entrar no papel da gestante, eu quero passar esse vídeo. Então, dá pra perceber, assim, essa postagem é do Homem Paterno, né? Vale muito a pena seguir ele, porque ele fala diretamente com os homens, né? E ele fala muito sobre como o papel do homem é importante nesse momento e como pro homem a ficha só cai depois que o bebê nasce. Então, pro homem é muito potente esse nascimento, né? Então, fazer parte disso, né? Poder pegar o seu bebê quando o bebê tá nascendo, né? Entregar pra mãe, tá ali de forma tão ativa quanto esse casal tava, né? Então você percebe que ela tá no expulsivo e ela não tem grito, não tem desespero, é um ambiente calmo, né? Eu não quero que você crie essa expectativa, que seu parto vai ser assim, né? Tipo, tranquila, não, se você precisar gritar, grite, mas eu quero dizer que isso também é possível, entende? E que é possível que seja calmo, que seja vocês, né? Que eu esteja ali somente realmente observando, avaliando se tá tudo bem, né? Confirmando que tá tudo bem, né? E trazendo essa segurança para que vocês possam viver essa experiência com esse nível de autonomia, né? E aí, a cara que eles fazem quando eles olham pro bebê é deles, né? É de vocês, não é meu, né? Então é vocês que tem que pegar mesmo. E eu entendo também que não é pra todo mundo, né? Essa coisa de eu vou pegar meu bebê, tem gente que tem medo de deixar cair, né? Enfim. E outra, nem todo bebê a gente vai também ficar tranquilo assim, né? Às vezes o bebê vai precisar de manobras pra sair, né? Mas quando é assim, geralmente a gente consegue perceber na saída, tem sinais, né? E aí a gente vai falar sobre isso também no nosso encontro sobre emergências, intercorrências, né? Mas quando tudo flui direitinho, eu sou muito a favor de deixar o casal pegar e tal. Mas enfim, né? O papel da gestante é todo esse papel que a gente tá falando desde o início, né? Essa visão de entender que dor não é sofrimento, né? É se preparar, é estudar. Eu tenho a sensação que quanto mais a gente ouve falar sobre, quanto mais a gente conversa sobre, quanto mais a gente estuda, mais a gente se sente segura, né? Porque é pra isso que esses vídeos existem, né? Pra que você se sinta segura, né? Não é pra você ficar, ai meu Deus, quanta coisa eu tenho que fazer. Não, ai que delícia, nossa, dá pra curtir, né? Ai, que legal, dá pra ver sofrimento diferente da dor, né? Então é pra que seja positivo, né? Então se você sente que eu tô trazendo alguma informação que não tá colaborando, me diga, né? Eu preciso saber disso, porque a minha intenção não é essa. A minha intenção é que realmente seja algo que some, que seja algo que liberte, né? Não que te prenda ainda mais no monte de coisas que você tem que fazer, que já é coisa demais, né? Muito pelo contrário, quero que você desapegue e entenda que você não tem que fazer tudo, né? Então, o seu papel realmente é curtir, né? E aí, novamente, você precisa se perguntar: o que fazer pra lidar com o medo? Porque vai surgir o medo, né, gente? O medo, ele é presente na nossa vida. Tudo que é importante pra gente inclui medo, né? O medo é o nosso instinto de sobrevivência, né? Então, quando a gente pensa em sobreviver, quando a gente pensa em manter algo vivo, né? Tipo, um projeto vivo, a gente tem medo disso dar errado, né? E quando a gente pensa num parto domiciliar, num parto hospitalar, o nosso bebê nascendo, a gente não tem medo. Não admitir isso é bobeira, né? E admitir é libertador. Eu tenho medo mesmo, né? E eu vou com medo, né? Ou não, né? Então, assim, até onde você consegue lidar com esse medo, né? O que eu preciso
fazer para lidar e perdoar essa dor que vai aparecer, que eu sei que é uma dor que existe, né? Que é uma dor que não é só a dor física, também é a dor emocional. O que eu posso fazer para começar a perdoar algumas dores já de agora? Isso é uma importante pergunta que você precisa fazer. E outra coisa, você precisa perguntar para você mesmo, por que essa dor é importante? Por que você acha que a dor do trabalho de parto é importante? Por que parir é importante para você? Porque essa pergunta, ela vai ser respondida na prática. Se você não tiver isso muito claro, vai ser difícil você ter persuasão com você mesmo. Vai ser difícil você manter a sua decisão até o final, né? Então, é muito comum a gente ter a fase de transição, que é a hora da covardia, né? É comum tudo isso. Mas a gente não pode se apegar a ela quando ela chegar. A gente tem que entender, não tá, ok, calma, eu tô com medo. Mas espera, o que a gente pode fazer pra melhorar isso? Entende? Não, eu tô com medo, me tira daqui, socorro, me leva pra um, né, desistir de fato, entende? Sustentar isso, né? E o papel da gestante, da parturiente também é isso, né? Então eu acho que é importante você fazer esse exercício de segura e relaxar. E um outro exercício também que é muito legal, né? Que fala sobre manter uma decisão, é colocar uma bacia de gelo, né? Na sua frente. E aí você vai colocar as mãos dentro do gelo e vai deixar lá até você ficar louca pra tirar. E você vai perceber que quando você passa de um ponto, aquilo começa a ser prazeroso. É interessante porque o gelo, algumas pessoas fazem banho de imersão no gelo. Não recomendo que gestante faça um banho de imersão no gelo, tá? Por isso que eu faço o exercício de pôr só a mão, né? E também não recomendo pôr os pés, tá? Porque o portão do frio é nos pés pra medicina chinesa, né? Então a gente põe a mão só pra fazer esse exercício mesmo de segurar a vontade de tirar. Quanto mais você lida com aquela sensação de incômodo que o gelo traz, porque primeiro ele congela, ele dói no início e depois ele começa a fazer liberação de outros hormônios, né? Então eu quero que você faça esses dois exercícios se você puder. O primeiro é aquele de segurar, alguém vai te segurar e você vai fazer dois movimentos. Um de tentar soltar e brigar, o outro é de relaxar, pra ver como você lida com as duas, né, formas. Porque a pressão é a mesma. A sua maneira de lidar com essa pressão é que vai mudar. E você vai perceber como é diferente quando você tenta brigar contra e quando você relaxa e você percebe que a sensação é muito interessante, vivenciar é muito importante, porque a gente vai gravando isso no nosso inconsciente, né? A gente precisa soltar durante a contração, porque o nosso instinto é de ir contra, eu não quero mais a contração, né? A hora que ela vem. Mas quanto mais você controla essa vontade de brigar e relaxa ao invés de brigar, mais você tem domínio sobre a dor do trabalho de parto, porque ela passa, todas elas passam, né? Elas são ondas que passam, entende? E ela acaba quando o bebê nasce, né? E aí, o exercício do gelo é justamente essa, tipo, passar do seu limite. Como é pra você passar do seu limite e ainda continuar sustentando a decisão de lidar com aquilo, né? E se bater medo? Vai de medo mesmo, né? Mas se bater arrependimento e você comentar comigo que, explicitamente, que quer ir pro hospital, que quer desistir, porque, assim, né? Uma vez eu acompanhei uma gestante que ela falava pra mim, eu não tô aguentando, eu quero desistir, eu não tô aguentando, eu quero desistir. Eu falava pra ela assim, o que você quer? E aí ela não falava. Né? E assim, enquanto você não fala, a gente não vai pro hospital também, né? Eu não vou sugerir ir pro hospital se você não tiver uma indicação real de ir pro hospital, entende? Não vai ser eu que vou dizer. Mas eu também tive uma outra gestante que falava pra mim, não quero, vou desistir, não quero, vou desistir. Eu falei pra ela assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você conversando com o seu companheiro, vocês vão conversar e vocês vão decidir alguma coisa. O que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu ajude no alívio da dor? Vocês querem testar outra coisa? Vamos tentar aqui banheira, né? Vamos tentar alguma outra coisa, não desiste agora. Mas eu quero que vocês me digam o que vocês querem que eu faça. Daí eu dei espaço pra eles conversaram, e aí depois de conversar, eu voltei lá no espaço e eles falaram, a gente quer ir pro hospital. Chegou lá no hospital, nasceu, porque já tava quase mais possível, mas nasceu no hospital, entendeu? Então, acontece, gente, é isso, né? E tá tudo bem, né? Em algum momento ela não se sentiu mais confortável, mais segura na casa dela. E aí, se isso acontecer, a gente vai estar junto, não é assim que funciona? Mas eu digo, se bater medo, vai com medo mesmo, mulher. E eu quero mostrar isso daqui pra vocês. Esse é mais um vídeo bonito. Your nervous system will always choose a familiar hell rather than an unfamiliar heaven. Your nervous system is connected to the trauma that you've been through, and it stores that trauma. And its number one job is to protect you and keep you safe. Here's the thing, is that your nervous system will protect you by keeping you comfortable. Comfort is the familiar hell. Uncomfort and pressing through the unknown, even though it's very scary, is the unfamiliar heaven. So get uncomfortable. Do the thing that is scaring you. Take the step, jump, whatever that might be, because what's going to happen is you're going to end up in a way better place. Você vai parar num lugar muito melhor, que é com seu bebê no colo e feliz porque você conseguiu. E aí, você conseguiu. Não é gostosa essa sensação? Imagina. Foque nela, né?
É ela que você tem, é essa expectativa de conseguir que você tem. Então, agarre nela com todas as forças que você conseguir, né? Quando eu falo dessa questão dos hormônios, né, que a gente deveria sentir prazer ao invés da dor e tudo mais, eu tive uma gestante que ela ficava assim pra mim, mãe, eu tô fazendo de tudo, mas eu não consigo sentir prazer, eu só consigo sentir dor. Eu falava pra ela, continua buscando, continua procurando. E ela ficou nessa procura do trabalho de parto todo. Quando acabou o trabalho de parto, ela falou, foi tão bom, né, mãe, foi tão bom. Eu falei, você achou? Ela falou, achei. Eu falei, então é isso que importa, né? E ela é uma das gestantes que eu tenho muito carinho, assim, né? Eu já acompanhei mais de 200 mulheres em trabalho de parto em várias situações, né? Como enfermeira, como parteira, como aprendiz de parteira, como doula, né? E tem algumas mulheres que marcam muito a gente, assim, com a sua capacidade de poder, assim, sabe? É muito gostoso, né? Então a gente se fortalece muito vendo a força de outras mulheres nesse momento tão sagrado, né? Nesse momento que realmente demanda uma flexibilidade, né? E uma determinação que é muito bonito de ver superando, sabe? Quando entra no expulsivo a gente vê aquela fera, né? Tipo, aquela leoa que quer parir, que quer seu bebê no colo, né? É realmente muito bom. E aí a gente precisa estabelecer uma palavra de segurança, né? Essa palavra geralmente são palavras escancaradas que eu peço mesmo, tipo, quero ir pro hospital, entende? Geralmente eu não faço assim, se eu falar vermelho, não. A palavra de segurança é literalmente o que você quer mesmo, tá? E se eu pedir pra ir pro hospital, a gente vai pro hospital. Eu não vou segurar você, o meu papel aqui não é que você tenha um parto domiciliar ou um parto normal, mesmo no ambiente hospitalar, meu papel não é te levar a qualquer custo para nenhum caminho, né? Muito pelo contrário, meu papel é te apoiar na sua opinião, né? Na sua decisão, sabe? E se alguém no espaço pedir para ir pro hospital, a gente vai pro hospital, tá? Então eu peço com é, muita vontade, assim, né? Por favor, leve pro seu ambiente de parto aquela pessoa que você confia mesmo no julgamento dela. Por quê? Porque se aquela pessoa disser, você não acha que é melhor a gente ir pro hospital? Eu vou falar, acho. E eu vou começar a arrumar as minhas coisinhas, mesmo eu achando que não tem indicação nenhuma de ir pro hospital, tá? Então, se alguém duvida que o ambiente hospitalar é um ambiente, domiciliar é um ambiente seguro, a gente vai pro ambiente hospitalar, ok? Eu não sustento e não banco parto domiciliar, parto de ninguém a qualquer custo. O meu papel não é esse, né? Então, escolha com muito amor quem vai estar lá com você, né? Eu acho que isso é muito importante, tá? E é isso, né? E você tem tudo isso pra pensar agora, mulher. Como que você vai lidar com essa dor? O que você vai fazer pra poder lidar bem com ela? E já comece a fazer isso de agora, né? As dores que eu lido hoje, o que eu preciso fazer pra tornar isso mais leve, pra tornar isso mais tolerável, né? Porque às vezes nem é transformar a dor em prazer, não é isso, né? É tolerar. O que eu preciso fazer pra tolerar, né? Porque eu não tô tolerando, tem coisas que a gente não tolera, né? O que eu posso fazer pra subir um pouco mais o nível dessa tolerância, né? Então, é bem por aí, sabe? E é um caminho que a gente precisa começar a fazer agora. Eu comigo, você com você, todos nós com o planeta, e por aí vai. Beijo.